Se você curte assistir um filme, saiba que você tem muito a agradecer ao homem que é tema desse vídeo. Thomas Edison foi o responsável pela criação do aparato conhecido como cinetoscópio, que viria a se tornar a câmera cinematográfica que conhecemos hoje. Ele também é o responsável por diversas outras invenções, como o aperfeiçoamento da lâmpada incandescente. E então, que tal descobrir um pouco mais sobre essa figura? Como você já deixou o joinha aí no vídeo e já se inscreveu no canal, vamos para essa história. Olá, históricos! No dia 11 de fevereiro de 1847, nascia em Milan, cidade do estado de Ohio, o filho do casal Samuel Edison e Nancy Elliott Edison, que se chamaria Thomas Alva Edison. A família de Thomas Edison era uma família de classe média, onde seu pai fazia o que podia, como marceneiro, carpinteiro e negociante de imóveis, e sua mãe era uma ex-professora aposentada. Thomas possuía 7 irmãos, onde ele era o mais novo, porém 3 deles faleceram ainda quando criança. Em 1853, a família se mudou para Port Huron. Na escola, Edison tinha problemas, onde seu professor, o padre Engle, alegava que o garoto não parava de fazer perguntas, o que lhe custava a aprender. Após 3 meses, Thomas deixou a escola e sua mãe passou a ensiná-lo, abordando apenas temas que agradavam ao garoto. O pequeno Thomas Edison, com sua grande vontade de saber mais sobre as coisas, acabou por ler todos os livros de ciências de sua mãe. Ele montou ainda um laboratório de química no sótão e que de vez em quando fazia a casa tremer, tudo isso com apenas 11 anos. Mais tarde ele arranjou um emprego no trem que fazia a ligação entre Port Huron e Detroit. Nele, Thomas vendia jornais, sanduíches, doces e frutas. O guarda da estação local o deixava guardar os doces e os jornais num vagão vazio. Contudo, ainda sobrava um tempo para as leituras e para as experiências no laboratório, que sorrateiramente Edison havia instalado em um dos vagões. Durante 5 anos, trabalhou por toda a parte. Aproveitou um emprego que tinha à noite para se dedicar às suas invenções. Quando tinha 21 anos, Edison registrou seu primeiro invento, que era uma máquina de votar, pela qual ninguém se interessou. Em 1869, ele mudou-se para Nova York, com o intuito de se estabelecer como inventor independente. Ele chegou à cidade com as mãos abanando, sem dinheiro até mesmo para sua alimentação. 2 anos mais tarde, inventou um indicador automático de cotação da bolsa de valores, que ele conseguiu vender por $40.000, e ainda assinou um contrato com a West Union. Após essa negociação, o padrão de vida de Thomas havia aumentado, o possibilitando a ter até mesmo empregados. E foi com uma de suas empregadas que no Natal de 1871 ele se casou. Era ela Mary Stewart, que tinha apenas 16 anos. Em 1876, Edison já estava famoso. A grandeza de seus recursos e a amplitude de suas atividades motivaram a construção de um verdadeiro centro de pesquisa em Menlo Park. Era quase uma cidade industrial, com oficinas, laboratórios, assistentes e técnicos capacitados. Nessa época, Edison chegou a se propor a meta de produzir uma nova invenção a cada 10 dias. Não chegou a tanto, mas é verdade que num período de 4 anos conseguiu patentear 300 novos inventos, que equivale praticamente a uma criação a cada 5 dias. Em 1877, inventou o fonógrafo. O aparelho consistia em um cilindro coberto com papel alumínio, uma ponta aguda, que era pressionada contra o cilindro. Conectado à ponta ficava um diafragma e um grande bocal. O cilindro era girado manualmente, conforme o operador ia falando no bocal. A voz fazia com que o diafragma vibrasse. Conforme isso acontecia, a ponta aguda cortava uma linha no papel de alumínio, desenhando as ondas sonoras produzidas. Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha, e ao girar novamente o cilindro, as palavras gravadas eram reproduzidas. Em 1878, com 31 anos, propôs a si mesmo o desafio de obter luz a partir da energia elétrica. Outros pesquisadores já haviam tentado construir lâmpadas elétricas, mas nenhuma das tentativas havia obtido sucesso. Foram necessários enormes investimentos em milhares de tentativas para descobrir o filamento ideal. Foi então utilizado um fio de algodão parcialmente carbonizado, instalado num bulbo de vidro com vácuo. A passagem da corrente elétrica o aquecia até ficar incandescente, sem derreter, sublimar ou queimar. Em 1879, uma lâmpada construída dessa forma brilhou por 48 horas contínuas. Nas comemorações do final do ano, uma rua inteira próxima ao laboratório de Edison foi iluminada para demonstração pública.
Edison ainda foi o responsável pelo aperfeiçoamento do telefone com o microfone a carvão, que é utilizado até hoje, e muitas outras invenções. Em 1903, houve uma disputa comercial entre Edison e o inventor Nikola Tesla. Um defendia o uso da corrente alternada e o outro defendia o uso da corrente contínua. Edison então teve a desumana ideia de eletrocutar animais, dentre eles uma elefanta. Tudo isso para convencer o público dos perigos da corrente alternada. Essa disputa ficou conhecida como a Guerra das Correntes, mas esse é um assunto para outro vídeo. Bom, e esse foi um pouco sobre a vida de um dos maiores inventores da história da humanidade. O que acharam? Se gostaram, deixem um joinha no vídeo e também um comentário com a sua opinião. Se inscreva também no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!